Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse é mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa a oração do meio-dia. Eu vou ler antes o Salmo de número 124, que vai dizer: gratidão pela proteção divina. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Aleluias! Nosso Deus é maravilhoso, santo é o teu nome. Louvores a ti, Altíssimo, honras e súplicas a ti. Aleluia, aquele que vem em nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, ó Deus, está cheia da tua glória. Diante de ti eu me coloco nesse momento, para buscar a tua face, para, Senhor, aprender de ti, para, Senhor, receber a presença do Deus Todo-Poderoso na minha vida, na minha casa, para pedir que o Santo Espírito seja vivificado dentro do meu coração e do coração, ó Deus, dos meus irmãos. Nesse momento, eu apresento diante de ti, Deus, a intercessão e peço que chegue diante do Senhor como um incenso santo, de aroma suave e perfume, ó Deus, agradável às tuas narinas. Doce Espírito Santo, aperfeiçoa diante do Pai as nossas orações. Faça com que chegue ao santíssimo lugar, tendo passado pelo Santo dos Santos. Espírito de Deus, que tu possas gemer com gemidos inexprimíveis diante do Pai, por cada um de nós. Eu te peço, doce Espírito, ilumina o nosso entendimento, traga luz nas nossas mentes e coloca fogo em nossos corações. Ser vivificado dentro de nós, doce Espírito. Eu quero te dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que vocês são bem-vindos na minha casa, que vocês são bem-vindos nesse momento de oração. Não passe momentos conosco, mas permaneça conosco, Pai, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, visita também a casa dos ouvintes deste canal, a casa dos inscritos deste canal. Que o exército poderoso e muito sublime do Deus Altíssimo possa estar, em nome de Jesus, sobre os nossos portões, sobre os nossos muros, dentro das nossas casas, fazendo uma varredura santo, fazendo, ó Deus, uma faxina, passando, Deus, em revista, vendo, Senhor, se há algum espírito de morte, de destruição e de sofrimento à espreita do nosso caminho. Lança por terra, Deus, em nome de Jesus, os inimigos invisíveis de Deus. Vai lançando por terra, Espírito Santo, os acusadores do povo de Deus. Eu me achego a ti nesse momento. Eu resisto ao inimigo da minha alma. Que ele venha fugir de nós, que ele venha bater em retirada. Que ele venha fugir deixando para trás tudo que veio para matar, roubar e destruir. Eu clamo pelo poder do sangue nesse momento. Eu clamo para que o Senhor arme a nossa alma com as armas espirituais descritas em Efésios 6. Eu clamo para que o Senhor nos revista de autoridade, de força e de poder. Que a unção do teu Espírito, ó Deus, que despedaça o jugo e quebra, Santo Espírito de Deus, a canga do inimigo, esteja sobre nós. Que o Senhor nesse dia possa purificar as nossas vestes, nos vestindo com vestes de louvor e óleo de alegria. Que o azeite, ó Pai, batido da mais pura oliveira, esteja sobre as nossas cabeças. Eu peço que nesse dia, Senhor, o céu chegue em socorro de cada um de nós. O Senhor sabe aonde precisa entrar. O céu sabe aquilo que precisa fazer. Em nome de Jesus, que as hostes, os principados, os
poderes do céu, o Espírito de Deus com as miríades, possam subir e descer, possam entrar em movimento, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, assim como a corça anseia pelas águas e a terra sedenta pelas chuvas. Nós ansiamos, Senhor, pela tua presença. Nós te pedimos, Rei meu e Deus meu, que não nos desampare, que não nos deixe à mercê dos nossos inimigos, que o Senhor possa quebrar os laços preparados à beira do caminho e preparar diante de nós uma estrada, um caminho aberto, reto, para que possamos passar sem termos, ó Deus, do que nos envergonharmos. Eu oro nesse dia pela santificação das nossas vidas, pela santificação das nossas famílias. Eu oro nesse dia, Altíssimo, pela pureza dos nossos corações, pela alegria da tua salvação em nós. Eu oro para que o Senhor nos faça limpos de mãos e puros de coração, que o Senhor nos ajude a sermos retos, honestos, íntegros, puros, justos, verdadeiros, sinceros, que tenhamos, ó Deus, um caráter ilibado diante de Deus e diante dos homens, que não tenhamos, ó Pai, do que nos envergonharmos, que sejamos as boas testemunhas de Cristo na terra, os agentes de Deus, Pai. Senhor, a tua palavra diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos que produz, que nós possamos produzir o bom fruto, pois fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Que nesse dia, Espírito Santo, tu nos ajude a produzir, Senhor, Pai, a bondade, Deus, em nome de Jesus, a benevolência, a benignidade, a misericórdia, a compaixão, o amor, a fé, a esperança. Que o Senhor nos ajude, Deus, que as 7 ações do teu Espírito estejam como marco nas nossas vidas, que haja no nosso coração um temor somente ao Senhor, que haja o Espírito do conselho, lábios que aconselham, Deus, para o bem, que haja a força do Senhor em nós, o dom de discernimento, Pai, a inteligência, Pai, a sabedoria, o entendimento. Em nome de Jesus, Deus, que neste dia o Senhor passe sobre as nossas vidas, tirando um pouco mais de nós, Deus, e acrescentando um pouco do teu Espírito. Importa que diminuamos, para que o Senhor venha crescer em nós. Eu oro, Deus, para que nesse dia o Senhor faça os nossos pés como os da corça, que nos leve aos lugares altos, santos, invisíveis. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nos permita termos esperanças, Senhor. Temos, ó Deus, experiências contigo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos revele o oculto, o profundo e o escondido. Não deixe que a gente fique debaixo de nenhum engano, de nenhuma mentira, de nenhuma, Deus, manipulação. Senhor, que a nossa história seja escrita pelo dedo de Deus, que nenhum homem tenha o poder ou o êxito de ver em nós cumprido o seu desejo. Desfaça as obras do diabo. Repreenda, Deus, a ação dos espíritos que estão em trevas, dos espíritos malditos, malignos, aqueles que se manifestam, Senhor. Oh, Deus, nesse mundo caído, na baixa hierarquia. Senhor, que principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e os espíritos da maldade sejam subjugados nesse momento, aos pés e à cruz de Cristo. Eu oro e levanto o altar a Ti dentro da minha casa. Eu oro a Deus e levanto o altar a Ti dentro do meu coração. Eu peço que o Senhor reine e triunfe sobre toda a nossa existência, toda a nossa maneira de viver, que seja consagrado a Ti, tudo que nos pertence, que é chamado pelo nosso nome, que carrega o nosso sangue, o nosso sobrenome, seja consagrado a Ti. A vida dos nossos animais, os nossos veículos, Pai, o nosso ministério seja consagrado a Ti. Eu oro nesse dia para que o Espírito de vida passe, em nome de Jesus, consagrando tudo que pertence ao Teu povo a Ti, Deus, para que quando os acusadores do povo de Deus, os espíritos caídos, aqueles que estão, Senhor, nas trevas, que vêm para causar morte, sofrimento, dor e engano, quando eles procurarem, que eles não nos encontrem, que nós estejamos escondidos em Ti, Deus. Que a luz do Teu Espírito em nós nos ofusque diante deles, Pai. Que eles, em nome de Jesus, não nos enxerguem, Deus. Senhor, que nesse dia, Espírito Santo, o Senhor possa quebrar os altares que não foram levantados a Ti, Deus. Todo altar levantado contra as nossas vidas, ao Deus desse século, ou todo altar erguido, Senhor, Pai, ao Deus desse mundo, Pai,
em adoração, que esses altares sejam derrubados. Em nome de Jesus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, como nos dias de Elias, Pai. Que o Senhor, Pai, mostrou que o Senhor estava com Elias, o profeta que honrava o teu nome, que amava a Deus, que colocava Deus acima de si mesmo, da sua própria força e vontade. Que assim o Senhor faça, Deus. Que sejam destronados os altares a Baal, que sejam destronados os altares ao Deus desse século, e que se levantem altares a ti, Deus. Que os corações sejam compungidos, Pai, Senhor, quebrantados e contritos na tua presença nessa hora. Que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores, que te adorem, ó Pai, adoram ao Senhor em espírito e em verdade, Deus. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, nesse dia, estarmos com os nossos corações alinhados ao teu coração, com os nossos pensamentos alinhados aos teus pensamentos, que os nossos pés andem em direção ao centro da tua vontade e do teu querer. Que o Senhor nesse dia possa dar força ao que está, Senhor, cansado, e renovar as forças daquele que não tem nenhum vigor. Diga ao fraco, eu sou forte. É na nossa fraqueza, Senhor, que o teu poder é aperfeiçoado. Que esse dia o Senhor aperfeiçoe o nosso caráter em ti, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, que nesse dia eu peço que o Senhor chegue para nos abençoarmos com a bênção do Deus Pai, com a bênção do Deus Filho e com a bênção do Deus Espírito Santo. Que tudo que veio para matar, roubar e destruir venha cair em terra. Que tudo que está bloqueando, amarrando, impedindo, estagnando, fechando, trancando, venha cair por terra. Em nome de Jesus, que se abra. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o impossível aconteça. Todo o impedimento venha cair por terra. Toda paralisação e estagnação venha cair por terra. Todo retrocesso venha cair por terra. O Senhor nos chamou para avançarmos, para, Senhor, andarmos com as nossas cabeças erguidas, com os nossos pés, Senhor, em passos largos, a tua presença, olhando em todo o tempo para o alto, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Cristo, para sermos iluminados, para sermos salvos, para sermos guardados desse mundo de horror. Nesse dia, Senhor, eu me humilho, eu curvo espírito, alma e corpo, Senhor, diante de ti, pela prosperidade do teu povo, pela alegria completa na vida do teu povo, pela felicidade, pela cura, pela restauração, pela restituição, pelo novo tempo. Eu oro para que o Senhor tire o teu povo de um lugar estreito e os coloque em um lugar espaçoso, Deus. Senhor, que o Senhor leve os pecadores a se converterem do seu caminho de pecado, que eles abandonem em arrependimento, Deus, a sua vida, Senhor, mundana. Pai, em nome de Jesus, que se voltem para ti, Deus, e que te sirvam e saibam que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Deus, entra nos lares da nação, visita de leste a oeste, de norte a sul, visita, Espírito Santo, as fronteiras dessa nação, visita, Espírito do Deus vivo, aonde essa oração chegar, que o céu chegue junto, seja no Brasil, seja, Deus, nas Américas, na Ásia, na África, na Europa, na Oceania, Deus, aonde essa oração chegar, que a luz chegue e faça com que as trevas retroceda diante da luz. Tu és um Deus de paz, que haja paz em cada um dos corações, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, como está escrito, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. Senhor, o controle da terra está nas tuas mãos. Senhor, a igreja não tem o que temer, porque o nosso Pai é aquele que determina todas as coisas. Não há Deus como tu, não há outra rocha que eu conheça. Senhor, a tua palavra diz que ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparasse, todavia o Senhor me recolheria. Que nesse dia o Senhor possa recolher, Senhor, nos teus braços de amor, esse que sofre, esse que chora, esse que Senhor, que se sente rejeitado, que se sente perseguido, que sofre, Senhor, de orfandade. Venha curar, Senhor, a orfandade no coração do teu povo. Venha curar, Deus, das angústias, das tristezas, da amargura, da mágoa, do ódio, da falta de perdão. Chegue nos corações hoje, Senhor, fazendo uma faxina, em nome de Jesus. Está escrito, Pai, que para com o puro o Senhor se mostra puro, para com o íntegro, íntegro, para com o soberbo, inflexível.
O Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Está escrito, Senhor, que diante da humildade vai a honra. O Senhor tem honra para os humildes. O Senhor tem honra para os pacificadores. O Senhor tem honra para os mansos. O Senhor tem honra para aqueles que têm sede de justiça. O Senhor tem honra para aqueles que não se deixam escarnecer. O Senhor tem honra para aqueles que negam a si mesmos em virtude de serem feitos filhos de Deus. O Senhor honra aqueles que pegam a sua cruz e seguem ao Senhor. O Senhor honra aqueles que colocam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O Senhor honra aquele que tem prazer em servir o seu semelhante. Que nesse dia, Senhor, o Senhor chegue para trazer resposta à oração dessa mãe, à oração desse pai, à oração dessa esposa, à oração desse esposo, à oração dessa avó. Em nome de Jesus, Deus, traga a resposta, Deus. Se cura, cura. Se libertação, libertação. Se salvação, salvação. Se restituição, restituição. Se reconstrução, reconstrução. Se portas abertas, portas abertas. Se emprego, emprego, Deus. Se casamento, casamento, Deus. Em nome de Jesus, Deus. O Senhor conhece, Pai. Tu tem olhos como chamas de fogo. O Senhor sabe as reais necessidades de cada uma das vidas, ó Deus, individualmente. E como família, e como nação, e como igreja. Visita, Senhor, a igreja brasileira. Renova a força da igreja. Ergue a igreja do pó e das cinzas. Coloca o teu povo diante de pé. Santifica os corações e as mentes. Tira toda falsa aparência, Deus. Toda religiosidade. Tira toda, Deus, todo pecado, Senhor, do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Que nesse dia, Senhor, o céu chegue para curar o enfermo, o doente, o desenganado pela medicina. Que o Senhor visite os hospitais públicos e privados. Que o Senhor passe nas repartições, Deus. Dá, Senhor, Senhor, dos leitos de enfermidade, Deus. Na geriatria, na pediatria, Senhor, na ala, Senhor, dos idosos, das mulheres, das crianças, Pai. Que o Senhor visite UTIs neonatal, UTIs adultas, Deus. Que o Senhor tire, Deus, do coma induzido, da intubação. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, levante do leito de dor, sofrimento, enfermidade. Que o Senhor venha curar o câncer. Que o Senhor venha curar a AIDS. Que o Senhor venha curar a pressão alta, baixa, a diabetes, a pneumonia, a leucemia. Senhor, a medula óssea, o Senhor tem poder para curar. Que o Senhor venha curar das doenças do esôfago, do estômago, Deus, a gastrite, a úlcera, Senhor, o refluxo. Que o Senhor venha curar o fígado, Senhor, gorduroso. Que o Senhor venha curar, Deus, essa vesícula que está inflamada, que tem pedras, Pai. Que o Senhor venha curar os rins, Pai, fazendo com que as pedras desapareçam. Que desapareça o mioma desse útero. Que seja curada a endometriose. Que seja curado, Deus, a esterilidade. Que seja curado, Deus, em nome de Jesus, Deus. A hérnia de disco, a hérnia umbilical, esse problema na coluna. A osteoporose, a artrite, Deus, a artrose. Que seja curada a gota, a trombose, Deus, a má circulação, Deus, as veias, artérias, Pai. Que o Senhor venha baixar o colesterol no corpo do teu povo. Que o Senhor venha levantar a imunidade. Que o Senhor venha injetar vitamina no corpo do teu povo. Senhor, tem muitas pessoas doentes que não têm condições de terem um tratamento digno, de comprarem remédios, de fazerem exames. Que o Senhor dê uma ordem no corpo desse, Pai. O Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. O Senhor curou, Deus, enfermos, doentes. O Senhor libertou oprimidos. O Senhor fez com que cego enxergasse, com que mudo falasse, com que surdo ouvisse e paralítico andasse. Senhor, o que são as pequenas enfermidades diante de Ti? Entra nos centros cirúrgicos. Que as cirurgias nesse dia sejam, Pai, Senhor, em nome de Jesus, bem-sucedidas. Que não haja erro médico. Que a mão do médico dos médicos esteja, Senhor, sobre as mãos dos médicos. Que o Senhor dê ordens em planos, Pai, de saúde. Que o Senhor libere aquilo que o teu povo precisa. Que o Senhor dê condições de fazerem exames, de realizarem cirurgias, em nome de Jesus. Dê tratamento digno, Pai. O Senhor tem poder para curar, Deus. Mas há enfermidades que são para a glória de Deus. E há enfermidades que são para a glória dos médicos. Senhor, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor cure das doenças psicossomáticas. Que o Senhor cure, Deus. Deus, em nome de Jesus, a depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade. Que o Senhor cure, Deus, o autismo, o TDAH, Deus. Que o Senhor cure, Deus, em nome de Jesus, a esquizofrenia. Que o Senhor cure, Deus, em nome de Jesus, Pai.
pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, todas as doenças de ordem mental, Deus, aquelas de ordem psicossomáticas, Pai, o Senhor tem poder, Pai, em nome de Jesus. Visita-os da nossa casa de uma forma especial. Visita maridos, visita filhos. Livra eles nesse dia, Senhor, de toda manipulação e sedução nesse mundo. Pai, livra-os de cair em Deus. Senhor, Pai, diante, Senhor, da mente que rege esse mundo caído. Uma mente que leva os homens à destruição, Deus. A desvalorização dos valores da família, do casamento, Senhor. A nossa mente é a mente regenerada. Cristo é aquele, Senhor, que dita as leis, as regras, que nos dá as diretrizes. Que nós sejamos instruídos pelo Teu Espírito. Que nós sejamos direcionados. Que a sabedoria esteja em nós. Tua palavra diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dará liberalmente. Eu peço que o Senhor dê sabedoria aos esposos, que o Senhor dê sabedoria aos filhos, que o Senhor nos dê sabedoria para sermos esposas segundo o coração de Deus, filhas segundo o coração de Deus, mães segundo o teu coração, obreiras na tua casa segundo o teu coração. Em nome de Jesus, Deus, visita as autoridades governamentais, visita as autoridades eclesiásticas, visita a igreja do Senhor, visita as criancinhas, os bebezinhos, os pré-adolescentes, os adolescentes, visita os jovens, acampa anjos ao redor, Deus, de cada uma das crianças, de cada um dos jovens, dos adolescentes, livra eles de todo o mal, das astutas ciladas do inimigo das nossas almas, repreenda de caírem em laços de morte e embaraços à beira do caminho, destrona Satanás dentro dos lares, no seio das vidas, sopra o vento do teu espírito, inunde os corações com a tua presença, traga a pureza, a leveza, Deus, tira toda a tormenta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, e a minha esperança está em que Cristo venceu, reinou, triunfou sobre as obras das trevas, sobre o inimigo das nossas almas, subjugou e, Senhor, levou cativo o cativeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor rasgou o escrito de dívida que era contrário a nós, que o Senhor nos resgatou, Pai, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, com cordas de amor. Venha o teu reino, venha o teu reino, seja feito, ó Deus, a tua vontade. Eu oro nesse dia por causas impossíveis, eu oro nesse dia por causas na justiça, eu oro nesse dia, Deus, por porta de emprego aberta. Eu oro por aquele que está em situação de rua, por aquele que está encarcerado, por aquele que está preso, por aquele que está no asilo, no orfanato, numa casa de recuperação, por aquele que está em um centro de reabilitação das doenças mentais. O Senhor tem poder para alcançar, Deus, grandes e pequenos, ricos e pobres, em nome de Jesus, Deus. Senhor, que o Senhor entre na economia, na segurança, na saúde, na educação, nas forças armadas do meu país. Que o Senhor entre nos 3 poderes da nação, nas repartições públicas e privadas. Que o Senhor traga para fora aquilo que está oculto, Deus. Joga luz onde há trevas. Puxa o fio da meada. Trate com os corruptos da nação, com os corruptores dessa nação. Entra no cenário político e dita as regras para o ano de 2027. Senhor, livra essa nação, Pai, do caos. Livra essa nação de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro nesse dia, Deus, pela restauração de alianças e casamentos. Eu oro para que o Senhor desfaça obras de feiticeiros, de bruxos, de macumbeiros, de encantadores. Senhor, enquanto depois da oração da manhã eu estava ali, Senhor, lavando a minha louça, Senhor, o Senhor me fez sentir, Senhor, Deus, um peso, Senhor, Senhor, um peso terrível, uma ação de demônios, Pai. O Senhor me fez, Pai, até vomitar, porque tem obras de macumbaria, obras de encantamento, de feitiçaria, contra famílias, Pai, contra inscritos deste canal, contra as nossas vidas. Mas eu creio que o Deus que revela é o Deus que quebra, é o Deus que toma das mãos do diabo tudo que ele recebeu para nos destruir e o despede de mãos vazias. Porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Senhor, o Senhor é o guarda fiel. Eu creio que Tu és o refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará livramentos.
não nos faltará cuidado da parte do Pai, não nos faltará segurança em Ti, Deus, não nos faltará alegria completa. Nada que o Senhor nos deu nos será tirado, Deus, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Eu abençoo nossos casamentos, eu abençoo nossos filhos, eu abençoo nossas casas, nossos bens, nosso ministério, e eu declaro que nós avançaremos, levantaremos contra o inimigo das nossas almas a bandeira, que ajuntaremos aonde não espalhamos e colheremos aonde não plantamos. Essa é a herança dos filhos de Deus. E eu declaro, em nome de Jesus, que a vitória já é nossa. Senhor, abençoe os missionários que oram, abençoe os missionários que enviam, e abençoa, Deus, e guarde a vida dos missionários que vão, que povos não alcançados, do Oriente ao Ocidente, sejam alcançados, que vidas sejam salvas, libertas, transformadas, que haja recursos e abundância de víveres, Senhor, na vida dos teus servos e das tuas servas. Visita a igreja perseguida, renova a força da igreja, salva o perseguidor da cruz de Cristo. Haja paz sobre Jerusalém, haja, Senhor, paz sobre os seus muros, que o Senhor possa visitar o remanescente daquele lugar e o remanescente nos quatro cantos da terra, e que o Senhor possa salvar os perdidos, os cativos e os oprimidos nessa nação e nas nações, e que em tudo Cristo seja glorificado em nós, para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, traga a resposta, Pai. Em nome de Jesus, no seu devido tempo. Toma, Senhor, aqueles que estão viajando, aqueles que irão viajar, pegarem estradas. Dá ordem, Senhor, de guarda, em nome de Jesus, na vida de cada um. Livra de acidentes no trânsito, Deus. Livra de acidentes com afogamento. Livra de acidentes em piscinas, em cachoeiras, em praias. Livra, Senhor, de acidentes, Pai, nas BRs, nas estradas, nos ares. Livra de acidentes domésticos. Senhor, que o Senhor possa, nesse dia, em nome de Jesus, Pai, dispensar anjos guerreiros para guerrearem a guerra da nação e fazer a nação, Senhor, ser vitoriosa em Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Todas as coisas nós podemos, naquele que nos fortalece. Grande é o Senhor. Aleluias.